12 de setembro de 2025, o Léo da Foco tá sempre aqui com novidades incríveis para vocês. E olha só o que eu trouxe hoje. É o dia de falar com Marcelo Marques Cabral sobre a teoria geral dos danos extrapatrimoniais existenciais e a sua reparação civil no direito brasileiro. É um livro maravilhoso, lançado agora pela editora Foco. Deixa eu ver aqui com o Marcelo. Deixa eu avisar ele que nós já estamos ao vivo. Para que, olha só, o Marcelo já está aqui. Ei, Marcelo, deixa eu te convidar. Ó, Foco está convidando você para fazer uma transmissão ao vivo. E assim que o Marcelo aceitar, nós vamos entender tudo sobre essa obra maravilhosa. Marcelo, que é doutor e mestre em Direito pela UFPE, especialista em Direito Civil Empresarial pela UFPE, professor de Direito Civil da Escola Judicial do Estado de Pernambuco, a SMAP, membro da Associação do IBERC, membro associado do IBERC, Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil, e juiz de Direito no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Deixa eu convidar de novo, Marcelo, peraí. Ó, veja se aparece aí na sua tela, aceitar. Tem que ser pelo celular, viu? Computador não aceita. Vamos lá, que vai valer muito a pena ouvir o professor Marcelo sobre essa obra maravilhosa que a gente vai pedir para, primeiro, ele traduzir para a gente, depois contextualizar e aí a gente entender como é que a gente pode. Ó, Marcelo não está conseguindo, não tem problema. Vamos tentar de novo, Marcelo. Ó, te convidei. Aceita aí pelo celular, uma hora vai. Verifica. Aí, Marcelo, muito bom. Agora só a setinha, essas duas setas invertidas. Bom dia, Marcelo. Bom dia, como vai, Léo? Eu tô Bem? ótimo e você? Tô de ordem, Léo. Prazer falar Prazer contigo. enorme te ter aqui na live da Foco para que a gente possa contar para o universo jurídico o lançamento da sua obra Teoria Geral dos Danos Extrapatrimoniais Existenciais e sua reparação civil no direito brasileiro. Marcelo, conta pra gente o que é esse título, né? Contextualiza pra gente com a sua docência maravilhosa do que estamos falando aqui. Bem, o livro, como o tema já indica, trata dos danos existenciais. Agora, digamos assim, uma leitura mais filosófica dos danos existenciais, tentando perpassar pela doutrina existencialista, por exemplo, professor Fernando Cessarego, né? Carlos Fernandes Cessarego, ele trabalha com a filosofia existencialista pura. E a gente passou um pouco para a ontologia do professor Viktor Frankl, para dizer que, além dos danos existenciais puros e simples, como aqueles tão estudados, né, como o dano à vida em relação, ou dano ao projeto de vida, que aqui no Brasil se aceita como dano existencial, Danos a existenciais, gente exato. também entendeu que existe um dano à essência humana, um dano mais profundo, que a provocar um vácuo existencial. E, portanto, esse dano seria um dano noológico. Portanto, o trabalho tem um cunho jurídico, mas também um cunho filosófico. Claro que a Então, gente trata de outras matérias também. A gente trata, por exemplo, do dano-morte, o dano causado à vida da vítima, e, portanto, se é possível a reparação no direito brasileiro, como no direito português, desse dano, que é diferenciado, evidentemente, dos danos reflexos aos parentes mais próximos da vítima do homicídio, por exemplo. Então, é nesse sentido que a gente trabalha também a perspectiva filosófica. É possível existir, sob o ponto de vista filosófico, danos após a morte? A filosofia trata dos danos póstumos, né? Então, a gente também vai tratar de um tema relevante, que é o dano da morte, que, inclusive, foi aceito agora, em precedentes, né, no ano passado, pelo Tribunal Superior do Trabalho com relação a aqueles acidentes ali em Brumadinho. maravilha. Então, professor Marcelo, o que o senhor defende nessa obra é que existe uma. Como é que eu posso dizer isso sem fugir ao tema? Mas existe uma, uma forma de pensarmos como é que alguns danos em profundidade podem ser mensurados, é isso?
Exatamente. A doutrina clássica, até hoje, vem entendendo e englobando todas as categorias de danos não patrimoniais, que existe uma diferença entre danos extrapatrimoniais, não patrimoniais, mas no livro eu não entrei nessa discussão e utilizei como Sim, termo sinônimo. Mas os danos não patrimoniais, de uma maneira geral, a doutrina clássica, tanto aqui como na França, como na Argentina, como no próprio Peru, vem sendo utilizado como um dano moral no sentido subjetivo do termo, que causa dor, sofrimento, etc. E ali a gradação da reparação do dano viria de acordo com o caso concreto. Nós perfeito. entendemos que isso pode causar um problema na hora da fixação da reparação Da civil. reparação do quanto? Exatamente. Então, nós entendemos que nós temos que ter critérios diferenciados para distinguir coisas ontologicamente distintas. Embora os danos tenham, digamos assim, uma mesma etiologia, que é a lesão ao aspecto da dignidade humana, sob o ponto de vista prático, existe uma diferença entre os danos, uma gradação, tanto no que diz respeito à lesividade da conduta à pessoa humana, né, existe uma gravidade, como também existe uma gravidade maior ainda com relação às consequências jurídicas. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aquelas pessoas vítimas de campos de concentração, dos gulags soviéticos, que saíam dali com um vácuo existencial. E, portanto, seria um dano que impacta a essência humana e, evidentemente, isso necessariamente vai impactar a existência como um todo, atingindo as atividades realizadoras do cotidiano, porque uma pessoa sem sentido existencial, ela é incapaz de desenvolver seus projetos de vida, ela é incapaz de realizar suas atividades cotidianas com autonomia, por exemplo. Então, esse tipo de dano é um dano, digamos assim, mais grave à dignidade Sim, humana. Portanto, não pode ser confundido com um dano moral. avassalador, né? Isso, exatamente, é uma expressão que a gente pode utilizar muito bem. Um dano avassalador à existência humana. Maravilha. E Marcelo, você, para explicar essa teoria geral, você dividiu o seu trabalho em três partes, né? Partes essas que orientam o sumário da sua obra. Conta pra gente como é que foi estruturar o pensamento para então a gente chegar numa parte final ali que, obviamente, expõe com mais clareza o objetivo do livro. Como é que foi estruturar esse trabalho? Em primeiro lugar, Léo, a gente procurou tratar digamos assim, dos conceitos gerais e de tudo aquilo que está imbrincado ao tema responsabilidade civil. A gente Tá, sabe que hoje em dia a responsabilidade civil não é a mesma coisa da responsabilidade civil do século passado. perfeito. Inclusive, a própria teoria do risco hoje, há autores que discutem se ela é efetiva para a reparação dos danos. E aí a gente vem trabalhar com a hipótese, inclusive, de grandes autores, como o professor Nelson Rosenwald e tantos outros, da responsabilidade civil propriamente dita preventiva, ou seja, ex ante. Também se fala muito sobre a possibilidade de reparação civil por danos preventivos, para evitar que um dano propriamente seja reconhecido. Então, o trabalho perpassa, evidentemente, por conceitos gerais que a gente teve que trabalhar, e a partir desses conceitos gerais, a gente foi especificando os temas, falando sobre o conceito de dano moral e dano extrapatrimonial, dano estético, para a partir daí, então, a gente chegar, digamos assim, no núcleo essencial da obra, que é aquilo que eu denominei de dano noológico ou noético, né, de acordo com as teorias filosóficas adotadas pelo trabalho, e também para dar uma contribuição à questão do próprio dano da morte, né, o dano da, digamos assim, da vida da própria vítima, para ela própria, né, porque existe aí uma situação interessante de você, por exemplo, extinguir a sua personalidade jurídica pela morte e, ao mesmo tempo, adquirir o direito. Mas aí a gente desenvolveu um conceito filosófico para a gente sair, digamos assim, dessa cilada, né? Essa cilada que é imposta pela leitura estritamente jurídica do tema. Então, tem uma leitura ética, uma leitura filosófica. Então, nós saímos do geral
para tentar mostrar ou demonstrar de que a responsabilidade civil, mesmo no campo reparatório, necessita de um novo olhar, até chegarmos aos temas específicos, criando, por exemplo, um conceito propriamente particular, né, pessoal nosso, um conceito de danos extrapatrimoniais, a partir das consequências. Então, a meu ver, os danos extrapatrimoniais podem ser danos de consequência predispostas, porque já constantes normativamente no preceito normativo, como o dano moral à imagem, que não precisa haver lesão à honra necessariamente da pessoa, e ali já enseja uma reparação civil. A própria negativação indevida não precisa demonstrar nenhum tipo de prejuízo. Então, isso daí eu entendo que o dano moral seria um dano de consequência predisposta. Por outro lado, todos os danos existenciais, haveria, assim, então, a necessidade de se provar prejuízos. Por quê? Porque são danos de particular gravidade ao dia a dia, às atividades realizadoras da pessoa. Então, eu também tive que passar por essa, digamos assim, esse conjunto de fatores, e hoje é muito difícil, né? Você conceituar o dano jurídico, ou sob o ponto de vista jurídico, normativo, hoje é uma coisa muito discutida e não há unanimidade entre os autores. Então, o trabalho mais ou menos foi do geral, né, a esses temas particulares. Marcelo, então a obra está assim disposta. Primeira parte, impactos contemporâneos na responsabilidade civil e seus fundamentos. Segunda parte, pressuposta responsabilidade civil e centralização do dano. E a terceira e mais longa parte, entre a essência e a existência, fundamentos para uma adequada tutela da pessoa humana na responsabilidade civil. Foi de uma felicidade enorme essa divisão, na minha opinião. Eu acho que deixa o tema muito bem estruturado e faz com que o jovem estudante, ou até mesmo aquele que quer se aprofundar, entendam os caminhos que você percorreu para concluir como tal. E tem uma questão aqui que eu adoro. A minha primeira aula que eu ouvi disso foi, obviamente, nosso Nelson Rosenwald, mas eu queria explorar um pouco, antes de perguntar da aplicação do livro no seu dia a dia, eu queria perguntar dessa questão da perda de uma chance nos casos médicos. Você poderia dar uma luz para gente, para quem nos ouve aqui ao vivo ou em reprise, Marcelo? Essa questão da perda de uma chance, ela foi trabalhada no livro por uma necessidade prática, porque eu Perfeito. observo que tanto em primeiro grau de jurisdição, como nos tribunais e até nos tribunais superiores, os julgadores, de uma maneira geral, confundem muito o conceito de perda de uma chance como um dano autônomo, entre aspas, mas digamos assim, mais especificamente, um dano específico e diferenciado do próprio dano moral e dos demais danos extrapatrimoniais. E, portanto, é necessário que o julgador entenda perfeitamente o que é perda de uma chance, de que a perda de uma chance, embora exista divergências, mas que a perda de uma chance é um dano em si à própria possibilidade da obtenção de um êxito ou de se evitar um prejuízo. Nos casos da medicina, ou nos casos atípicos de perda de uma chance, a chance é justamente de se evitar um prejuízo, isto é, a morte, a piora no estado de saúde. Sim. Então, as pessoas muitas vezes confundem a perda de uma chance com o próprio dano moral, por exemplo. Não existe a perda de uma chance, embora nessas situações possa ser considerado um dano extrapatrimonial, não é o próprio dano moral, em que na doutrina estrangeira, sobretudo na doutrina italiana e francesa, se chama de dano final. E seria um dano, a perda de uma chance, um dano intermediário. Portanto, se estaria aí diante de um processo aleatório que não se saberia se poderia chegar ao final e, portanto, causar, por exemplo, a morte do paciente, da vítima. Da mesma forma que a perda de uma chance, nos casos médicos, não se confunde com o dano propriamente dito, né, propriamente moral, também não se confunde com os danos existenciais. Evidentemente que se a perda de uma chance estiver relacionada, por exemplo, a um dano à vida em relação, seja dos parentes, seja da própria vítima, o valor da reparação desse dano de perda de uma chance será maior do que o valor da reparação se nós tivéssemos em perspectiva apenas o dano moral.
Então, esse capítulo eu entendi assim de fundamental importância para que as pessoas saibam visualizar e fazer as diferenças conceituais pertinentes entre perda de chance e o dano moral ou qualquer outro tipo de dano extrapatrimonial. Maravilha, maravilha. Agora, na sua prática, você falou que o TST, o TRT ou TST já reconheceu? TST, Tribunal TST já Superior do reconheceu? Trabalho. Sim. É, já reconheceu. E no caso da justiça comum, você acha que a gente tem caminhado para interpretações nesse sentido também? Eu ainda não encontrei, seja em casos práticos que eu conheço do meu dia a dia ou na jurisprudência, alguma coisa relacionada ao dano-morte ou dano da morte na justiça comum. Os casos que a gente vem realmente sendo trabalhados encontram-se no Tribunal Superior do Trabalho, até aqui, pelo Tá. menos pelas pesquisas que eu fiz até agora. Agora, é evidentemente que muitas vezes os advogados, evidentemente por ser um tema novo, eles pedem a reparação do dano-morte sem conceituar o dano-morte e sem saber exatamente o que estão pedindo. E aí vem a surgir um outro problema. Será que o juiz pode julgar sem se consolidar e caracterizar um julgamento extra petita, né? Determinar uma reparação por dano morte quando se pediu, por exemplo, um dano moral, embora da narração dos fatos possa se deduzir que se pediu uma reparação do dano morte, isso também serve para a própria questão do dano existencial. Às vezes a pessoa perde Sim. dano moral, mas na verdade é um dano existencial. E Existencial. também entre perda de chance e danos extrapatrimoniais. Muitas vezes a pessoa está pedindo uma reparação da perda de chance e pede reparação por dano moral e vice-versa. Então eu também discuto isso no livro, que é um aspecto prático importante, sobretudo diante das inovações do Código de Processo Civil. Maravilha. Agora, Marcelo, para a gente caminhar aqui para o encerramento, você acha que quem se beneficia com a obra hoje? Advogados, Ministério Público, Defensoria, magistrados, estudantes de direito que vêm na obra é um manancial gigantesco para teses e temas. Onde você acha que está assim, a aplicação direta da obra? A obra evidentemente que ela é teórica, né? É uma obra, como eu disse a você ainda agora, que é uma obra de cunho filosófico e de cunho jurídico, mas que tem Jurídico. um aspecto prático, digamos assim, muito evidente e cristalino. Portanto, vai servir para advogados, vai servir para promotores, procuradores, vai servir sobretudo para juízes e para tribunais pacificar um entendimento com relação a esses temas envolvidos. Evidentemente que eu não tive a ousadia de fechar o tema, né? Mas de lançar luzes sobre outros aspectos, né, da humanidade das pessoas. E a partir daí, os tribunais chegarem a um consenso se realmente a teoria do dano moral clássica ela enseja realmente uma proteção integral da pessoa ou não. Então, evidentemente que eu não posso dizer se serviu mais para estudantes, se serviu mais para advogados, juízes ou promotores, porque, na verdade, é uma obra destinada também à prática, então vai servir a todas as pessoas. Essa obra realmente foi algo assim muito estudado. Responsabilidade civil é um tema que eu estudo há mais de 20 anos, embora eu tenha só 28 anos, mas eu já estudo há mais de 20 anos, que eu fui precoce. E, Maravilha. e filosofia é um tema que eu gosto muito de estudar, porque tudo Sim, envolve sim. filosofia. Né? Não existe no direito nada solto. Bobo é aquele que pensar que existe por trás de alguma coisa tudo solto. Na verdade, o direito ele é, né, filosofia pura. E, portanto, eu entendo que também as pessoas que gostam de logoterapia, psicologia, porque eu trabalhei aí a ontologia de Viktor Frankl, né, para poder encontrar, digamos assim, um conceito mais específico do dano noético, que é o dano à dimensão espiritual do puramente humano. Então, colegas meus que são psicanalistas, amigos e filósofos também estão gostando da obra. Então, se destina também a esse público, Que certo? Esse maravilha. público que gosta de, digamos assim, pensamentos mais abstratos. Marcelo, depois de lhe ouvir,
Assim, o Léo, nosso capista, ele tem uma sensibilidade enorme, mas depois de ouvir, eu acho que faz tanto sentido a capa, né? Ficou tão bonita, fala tanto sobre o tema, agora falando de filosofia, nossa senhora. Queria lhe parabenizar pela obra, pela capa, pelo trabalho, que é um trabalho de anos aí, é fruto de anos do seu estudo, e claro, desejar vida longa ao livro, porque tem outras edições, que a gente volte aqui com atualizações. Léo, surgiu uma coisa importantíssima aqui, vamos uma nova edição, mas as palavras de encerramento são suas, Marcelo. As palavras de encerramento é de agradecimento, né? Eu aprendi que na vida nós só somos realmente, digamos assim, incondicionalmente humanos quando não abrimos mão dos nossos valores e quando nós somos gratos, porque a gratidão também é um valor. Então, eu gostaria de Sim. agradecer à professora Roberta Densa pela atenção que teve comigo, por você, Léo, também, pela Eliane, pelas pessoas que contribuíram muito no lançamento do livro. Agradecer a todos aqueles que compareceram no lançamento do livro, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu conheço. O livro foi bastante divulgado. Você falou da capa. Vocês fizeram um trabalho excepcional, né? Um trabalho maravilhoso com relação à capa desse livro. Realmente representa bem o que eu quis deixar ali, digamos assim, para que as pessoas imaginassem, né? O livro tem isso. O livro tem uma inquietação. O livro tem algo mais profundo. E quando você lê, você vai ter essa oportunidade depois de escrever e dar, evidentemente, fazer as suas considerações e críticas, porque eu peço que todos aqueles que leem o livro, eles possam também criticar. Eu não sou daquele que não desejo crítica. Ao contrário, eu fico ansioso por críticas. E às vezes até diatribes, né? Críticas mais ácidas. Por quê? Porque isso vai engrandecer o meu conhecimento. Então, muito obrigado, Exatamente. editora Foco. Parabéns pelo profissionalismo, excelente, e um grande abraço a vocês. Nós é que agradecemos a atenção da escolha. Sabemos que são muitas as editoras jurídicas no Brasil, e claro, é uma escolha muito pessoal, porque você está entregando a nós o trabalho e o cuidado com o material que fruto de anos de estudo. Então, nós também somos muito gratos pela escolha e esperamos que seja um de vários, doutor Marcelo. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Conte conosco. Um Fiquem grande abraço. abraço, fiquem todos com Deus e com saúde. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Da mesma forma, grande abraço. Obrigado.